Olá, seja bem-vindo à aula inicial do nosso curso. E nesse capítulo 1, ao qual é o mesmo capítulo do livro, né? Tanto que o livro ele é o seu material didático para você continuar nos estudos, né? Esse capítulo 1, nós vamos abordar que o ser humano ele foi feito para viver em equilíbrio. Não só o ser humano, mas todos os animais. Eles têm algo em comum, que é o que a gente chama de instinto. O que é o instinto? O instinto é a gente pode se dizer assim de uma forma mais simples de entendimento, o instinto é uma energia própria do ser vivo que faz com que ele busque a sobrevivência. E sem essa força de vontade interior que todo ser vivo tem de buscar a sobrevivência, ele não sobreviveria. Então, o instinto são processos biológicos que acontecem em todo ser vivo que faz com que ele busque essa sobrevivência, né? O instinto nato, que a gente comumente fala também. Então, esse instinto nato, ele funciona de duas formas, né? Seja no prazer em ter a recompensa, né? E também seja na dor, quando não tem essa recompensa, ou quando não tem o instinto satisfeito. A gente tem essa variação de humor entre prazer em conquistar esse instinto, ou ter realizado esse instinto, e sofrimento ou dor quando a gente não almeja, não, ele está em falta. Por quê? Porque são processos biológicos dentro do ser que faz com que nós busquemos a nossa sobrevivência, como alimentação, como preservação e também a sexualidade. Então eu digo que são três instintos básicos, né, fundamentais para que o ser humano possa almejar essa questão de se tornar, como se diz, buscar a sua sobrevivência, né? Porque sem isso, a gente pensa, se eu não tivesse vontade de se alimentar, se não fosse um prazer se alimentar, o que aconteceria comigo? A gente não sobreviveria, não ia lutar. E o ser humano é interessante que ele foi feito para em equilíbrio e bem diferente do que a gente vive na realidade hoje. Porque hoje a gente vive uma realidade de muita abundância, né? A gente abre uma geladeira, pega uma carne para comer, um leite, ovo, gordura, açúcar. Quando a gente foi feito, isso pode ser tanto numa visão científica ou religiosa, não importa, porque o fim será o mesmo. O ser humano, ele foi feito para viver no meio da mata, na selva, onde ele tinha que caçar para buscar um bife de proteína, né? Ele tinha que subir em árvores altas para lutar, para pegar um pouco de mel, para ter um pouco de glicose. Então, assim, a glicose, o mel, né, a luta para uma companheira, né, uma outra pessoa, ela tinha que sair da sua tribo para ir para outra tribo, buscar uma outra pessoa para não dar consanguinidade, né, genética na sua prole. Então, tudo tem uma luta nisso, tudo tem um esforço, né? E hoje a gente está vivendo algo que é muito fútil, algo muito facilitado, de certa forma. E acaba que a gente vê vários prejuízos em relação a esse comportamento do humano moderno, né, de hoje. Então, nesse princípio que o ser humano foi feito para a escassez, qualquer estímulo de almejar, de conseguir suprir esse instinto, né, não seja tipo alimentação, um pouco que eu conseguiria naquela época de mel, de açúcar, dava um prazer imenso, fazia com que nossa, semana que vem eu vou lá, vou enfrentar aquela árvore gigante, as abelhas e vou conseguir aquele mel. Então, o prazer que se tinha, valia o risco de eu correr e ir atrás disso. O prazer que se tinha, eu sair numa caçada de 2, 3 dias para comer meio quilo, 1 quilo de carne e trazer para minha família. Por quê? Aquele prazer era recompensa. Se não tivesse aquele prazer, o homem primitivo não saía para lutar, para sobreviver, para buscar aquilo que precisava, né? Então a gente vê que a gente foi feito para sobreviver de forma mais saudável, muito mais na escassez, no equilíbrio, né? Mas o equilíbrio, no nosso ponto de vista hoje,
É um equilíbrio onde que uma pessoa do mundo de hoje olha para o mundo, para um homem antigo e fala, nossa, ele é precário, ele é pobre, ele passa necessidade, e não necessariamente. Hoje a gente vê que pessoas de um pouca alimentação, que tem no instinto de preservação, que a gente vai ver também, que não busca muita coisa para se ter e consegue viver com o básico, com aquilo que é fundamental para ele, não buscar excessos na sua vida, ele consegue ter uma vida muito mais saudável e funcional em todos os sentidos. Então nós vamos ver que o equilíbrio é fundamental, né, no comportamento humano para que ele tenha uma verdadeira felicidade, certo? Então, ao longo das outras aulas, a gente vai ver como esse processo funciona no ser humano.